Hoje a gente está aqui para falar sobre uma situação complexa e que inclusive acaba acontecendo comigo, com outras pessoas que trabalham com as redes sociais, que comunicam-se com vocês diariamente através de plataformas, seja YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, enfim, qualquer outra plataforma que seja utilizada para comunicação. Alguns dias atrás eu vi um stories do Felipe Neto, que é um dos maiores, se não o maior influenciador digital do Brasil em números e um dos maiores do mundo, que estava com viagem marcada para os Estados Unidos, junto com um grupo de amigos, chegou inclusive ali a postar que fizeram o teste contra a Covid-19 e que estavam negativados, passagem comprada, malas prontas, e quando chegou no aeroporto, o Felipe Neto disse que teve uma crise de ansiedade e que não conseguiu descer do carro e teve de voltar para casa porque estava com a crise. Eu preciso falar um pouco mais sobre isso, porque desde 2020 eu venho passando por um problema similar relacionado à síndrome do pânico e transtorno de ansiedade. Eu estou fazendo tratamento também, claro, assim como o Felipe Neto disse que ele faz, mas é o que a gente precisa falar muito aqui, porque muita gente imagina que porque a gente trabalha em casa, ou no caso do Felipe Neto, porque tem dinheiro, ou porque tem uma liberdade para poder produzir o conteúdo, e de certo modo isso aqui ser um trabalho que muita gente quer fazer, a gente reclama de barriga cheia, porque enquanto muitas pessoas estão acordando de madrugada para trabalhar, como é que você trabalha em casa e tem síndrome do pânico, como é que você tem transtorno de ansiedade? Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, porque eu acredito que isso é um tema importante. E o Felipe Neto trouxe isso, é um dos maiores influenciadores do Brasil, é milionário e mostrou ali que nem sempre o dinheiro traz a alegria, o dinheiro traz inclusive alguns confortos, isso é um fato, e não necessariamente para os problemas psicológicos o dinheiro resolva tudo facilmente com a viagem, com a compra de alguma coisa, mas vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, porque essa situação é algo que eu preciso comentar há um certo tempo. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, não é novidade para ninguém que muitas pessoas que trabalham com as redes sociais acabem passando por processos psicológicos complicados. Alguns desenvolvem o que alguns especialistas chamam de burnout, que é um nome bonito para trabalho excessivo, para exaustão, para esforço acima do normal, fora da média. Outros falam sobre a questão da depressão, da síndrome do pânico, do transtorno de ansiedade. Minha mãe, em 2005, se eu não me engano, ela teve um acidente de ônibus com o meu pai. E de lá pra cá minha mãe desenvolveu alguns problemas. Dentre esses problemas, o problema de transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Inclusive, durante alguns períodos em casa, ela tinha flashbacks do acidente. Era como se ela se transportasse para aquele momento. Por isso que eu falo muito pouco da minha mãe aqui no canal. Minha mãe é uma pessoa que tem alguns problemas de saúde que eu prefiro não expor a imagem dela e nem expor muitas coisas sobre ela, porque a gente sabe que realmente é difícil viver num mundo onde você é muito atacado e muito odiado. E eu sempre achei que aquilo ali era algo que passaria fácil, que como é que a pessoa se deixa levar por um negócio desse, como é que minha mãe voltava lá pra cena do acidente do ônibus, que aquilo ali era um absurdo, não fazia sentido. E na época eu era um pré-adulto, podemos dizer assim, tinha entre 17 e 18 anos, eu ficava me questionando, será que minha mãe realmente tá regredindo lá pro período do acidente, ou será que é algo da cabeça dela? Enfim, eu ficava sempre com essas incógnitas aqui na minha cabeça. Até que em 2020 eu tive um problema de saúde, fui pro hospital com falta de ar, pensei que tava com Covid, falei pronto, vou morrer, não conseguia respirar, fui tomar banho no banheiro e falta de ar, sem conseguir respirar, e agora eu vou morrer. Só pra vocês terem noção como a situação foi complexa. Eu tinha plano de saúde na época, eu tinha feito plano de saúde tinha poucos meses, e eu me senti mal, o desespero foi tão grande que eu peguei minha moto de madrugada e nem fui no hospital que o meu plano atendia. Eu fui no hospital público perto da minha casa, porque era o mais próximo e eu queria ser atendido logo, que eu tava morrendo. Quando eu cheguei lá, o médico conversou comigo, perguntou o que eu fazia, eu contei o que fazia, falei sobre as ameaças de morte que eu recebia na época. Hoje essas ameaças cessaram, né, tem mais de meses que eu não recebo ameaças aí, até poucos meses atrás eu ainda recebia, mas tem alguns meses que eu não recebo mais ameaça de morte ou algo do tipo. E aí ele falou, cara, o seu problema é ansiedade. Tome aqui esse calmante natural e tudo mais, você vai melhorar. Eu comecei a tomar o calmante natural, ele tira aí alguns dias de recesso, vai descansar. Eu procurei a psicóloga, ela mandou fazer a mesma coisa, e foi quando eu tirei aquele período de recesso lá em 2020, quando a gente teve uma baixa ali nos casos de Covid, no final de 2020, ali entre novembro e dezembro. Eu tirei acho que 10, 12 dias de recesso.
voltei energizado, desconectei da internet, meus amigos me ajudaram muito, inclusive colocando vídeos aqui nesse canal, porque infelizmente o YouTube, ele funciona de uma maneira bem complicada no que diz respeito à produção de conteúdo. Se você não produz conteúdo, você não tem monetização, você não tem receita. Se você não tem receita, como inclusive o Rony Telles falou no vídeo dele, por que muita gente grava doente, cansado? Porque a gente abre mão dos empregos tradicionais para fazer militância dentro e fora das redes. Então, se a gente não produzir o conteúdo aqui, a gente não tem outra fonte de renda. A gente só pode contar com a monetização do YouTube, com o apoio de vocês através das redes de apoio, o clube de membros aqui embaixo, apoia-se, no meu caso a Pingback. Caso contrário, a gente não tem como se manter aqui nas redes sociais, produzindo conteúdo diariamente ou deixando de produzir conteúdo, porque as contas continuam chegando, a gente tem uma estrutura que precisa se manter. Só para vocês terem noção, hoje para eu conseguir entregar tudo que eu produzo para vocês aqui, eu tenho 2 pessoas que me ajudam na edição do meu canal. Essas pessoas precisam ser pagas. Eu tenho impostos a pagar também, como todos os brasileiros, já que os bolsonaristas costumam dizer que a gente que é de esquerda não paga imposto. Eu tenho muito imposto para pagar também e pago todos os impostos em dias, não tem um imposto meu que está em aberto. E isso tudo gera, de certo modo, um cansaço. E quando eu voltei para Aracaju no final de 2020, tive uma pequena melhora. Achei que estava tudo resolvido, voltei energizado, gravei vários vídeos de novo. Poucas semanas depois eu comecei a se sentir mal de novo. E eu lembro que teve uma coisa que me fez ligar o alerta para entender que tinha realmente alguma coisa muito errada. Toda vez que eu dirigia o carro, que eu vinha para casa, eu vinha tranquilo. Saía da casa da minha esposa, que na época era só minha namorada, vinha para minha casa tranquilo. Quando eu vinha com ela no carro, eu tinha a impressão que se ela fosse passar naquelas tartaruguinhas, que são aqueles objetos ali de cimento amarelo que tem dividindo uma faixa da outra na pista, toda vez que eu vinha com ela no carro e ela vinha dirigindo e ela ficava muito próxima ali daquelas tartaruguinhas, eu imaginava que se ela encostasse ali, o carro ia estourar o pneu, ia capotar, eu ia morrer e eu não ia poder continuar fazendo o meu trabalho, as pessoas que dependem do meu conteúdo não iam ter mais como assistir meu conteúdo, a minha família não ia ter mais como ter minha colaboração, porque hoje eu ajudo muitas pessoas da minha família graças ao trabalho que vocês proporcionam, que eu tenho aqui nas redes sociais. E aí comecei a ter essa preocupação, essa situação que depois eu descobri que era a síndrome do pânico. Aí depois eu comecei a deitar para dormir, eu não tomava remédio nenhum na época, além do natural, e começava a acordar de madrugada me sentindo sufocado, como se alguém estivesse me matando, sei lá, como se eu estivesse infartando. Eu lembro que eu acordava sempre batendo no peito e gritando, não quero morrer agora não, batendo no peito. Até que eu cheguei um dia e conversei com minha sogra e com minha esposa e falei, não, chegou a hora de eu procurar uma ajuda profissional. E aí minha esposa já tinha pedido várias vezes para que eu procurasse um psiquiatra, um psicólogo. Eu sempre disse que não precisava, que era bobagem, que aquilo ali eu ia conseguir resolver fácil, que era coisa da minha cabeça. E eu percebi que realmente era coisa da minha cabeça, mas era uma coisa da cabeça que não era algo que estava sob o meu controle. E aí eu comecei a fazer o acompanhamento com a psicóloga e depois com o psiquiatra. Hoje eu faço uso de 2 medicamentos controlados, tem um terceiro que a gente chama de um SOS, que é quando a gente tem uma crise muito grande, você não tem como tomar o remédio na hora ali, você anda sempre com esse medicamento na bolsa, bota ele na boca e na hora você se acalma, né? Eu ainda continuo tendo dificuldades em relação à síndrome do pânico, ainda continuo tendo alguns medos. A depressão é algo que continua também afetando muitas pessoas. Eu, inclusive, durante muito tempo, me percebi também depressivo, eu só descobri isso depois do período que eu comecei a fazer terapia. E como disse o Rony Telles, às vezes a gente vem aqui falar conteúdo para vocês, trazer informação, falar sobre os conteúdos, rindo, mostrando uma imagem feliz, mas nem sempre a gente tá bem. A gente tem os problemas também que a gente enfrenta, só que a gente precisa passar tranquilidade para vocês. E quando eu vi o Felipe Neto falando sobre essa situação, eu achei importante, porque muita gente acha que a gente que trabalha com as redes sociais tem o emprego dos sonhos. Eu também imaginava assim, antes de eu viver das redes sociais. Quando eu falo de viver das redes sociais, é do conteúdo que eu vivo produzindo, tá? Eu não sou um influenciador digital, eu não costumo me qualificar assim, porque para mim influenciador digital é quem vive da influência ali digital, de gravar stories no Instagram, de poder fechar parceria de publicidade. Então, se eu não fecho essas parcerias de publicidade, eu não me considero influenciador. Talvez eu seja influenciador no que diz respeito ao conteúdo que eu produzo, que eu influencio as pessoas sim, mas não para remunerar-me, digamos assim, em relação a conteúdos que eu produzo aqui, já que o meu trabalho ele tem o apoio de vocês e da própria plataforma que eu trabalho, que é o YouTube. Isso aqui é um trabalho, muita gente não enxerga como trabalho, mas é um trabalho muito cansativo, inclusive, porque quando você não produz, você não recebe. Se você estiver doente, por exemplo, na empresa que você trabalha, você entrega o atestado lá,
né? Em algumas empresas você precisa repor, em outras empresas você não precisa repor, mas você vai entregar o atestado e você vai receber seu salário tranquilo, sem desconto, sem nada. Aqui no YouTube não. Se eu ficar doente, se eu me internar, se eu precisar operar, se eu fazer qualquer coisa e não gravar vídeo, eu não tenho receita. E as contas continuam chegando, impostos, água, luz, internet, pessoas que eu pago para me ajudar. E quando o Felipe Neto, que é um cara que é milionário, traz esse tema para as redes sociais, a gente precisa discutir porque muita gente acha que você tem que se apegar com Deus, e eu sou cristão protestante. Tem gente que não sabe disso ainda, por incrível que pareça. Talvez porque eu seja normal, né? Como a maioria dos cristãos. A gente pega uma minoria ali que apoia o Bolsonaro e acha que todo cristão protestante é fanatizado daquele jeito, que o Bolsonaro é um mito, é o Messias encarnado, é algo do tipo. E não, a gente é normal, vive normal como pessoas normais. O que diferencia a gente de um grupo ou outro é basicamente a crença religiosa, mas eu particularmente respeito tudo e todos civilmente falando. As minhas crenças são algo pessoal, por isso que eu não compartilho aqui em que igreja eu vou, como é que tá meu estudo relacionado à Bíblia ou qualquer outro livro, porque isso é algo muito pessoal. A fé, para mim, é algo bem categórico. Se você segue alguma crença, é porque você acredita, porque você deposita as esperanças naquilo, quer estar se sentindo melhor, quer ter uma conexão com algo metafísico, com, sei lá, algo transcendental. Então não gosto muito de falar sobre isso aqui, porque o meu conteúdo aqui, como cientista político, é racional. Então eu preciso separar muito bem esses dois mundos. Mas tem muita gente falando isso às vezes, né? Que você precisa se apegar com Deus. Se você se apegar com Deus, você não passa por isso. Aí a gente vê relatos do próprio Fábio de Mello relatando recentemente que teve depressão, o Marcelo Rossi, o Padre Eric, que agora tá fazendo sucesso nas redes sociais, também falando que teve depressão. Pastores aí que tiraram a própria vida com depressão. Então é algo de verdade que a gente precisa falar. Vocês acham que é fácil para mim todo dia acordar aqui, gravar vídeo e ter de ler as piores notícias do mundo e tentar trazer aqui para vocês as piores notícias do Brasil ou do mundo de uma forma direta e no final ainda tentar trazer um fundo de esperança, não mentindo, tentando trazer realmente o que pode surgir daquele cenário? Realmente não é algo fácil. Então quando a gente pede colaboração de vocês aqui, muita gente acha que a gente tá pedindo colaboração porque a gente quer ganhar dinheiro sem trabalhar. Não, é porque a gente precisa ter saúde mental também, para poder produzir esse conteúdo para vocês. Se para quem não faz o que a gente faz diariamente tá difícil acordar todo dia e lembrar que o Bolsonaro é o nosso presidente, imagina a gente, que também tem parente que perderam emprego durante a Covid, a pandemia, que tivemos parentes também que morreram, vítimas da Covid-19, pessoas que acabaram se afastando porque você percebeu que aquela pessoa era negacionista. Então, o cenário que você tem talvez no seu círculo aí é muito parecido com o meu e com o de outras pessoas. Então respeite as pessoas que têm depressão, respeite as pessoas que têm transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. Assim, hoje eu consigo perceber uma evolução muito grande em relação ao meu problema com relação à síndrome do pânico, depressão e ansiedade. Eu lembro que eu não conseguia dormir quando eu estava com alguma coisa na cabeça. Eu sempre ia deitar e ficava minha cabeça pensando em um monte de coisa. Hoje eu tomei esse medicamento, que eu não vou falar o nome dos medicamentos aqui para não fazer divulgação clara dos medicamentos aqui, mas eu tomo os medicamentos, é tranquilo, consigo me concentrar, fazer leitura de conteúdo, para poder dirigir o carro. Hoje eu ando com a Ana Paula tranquilamente, mesmo ela passando ali perto das tartaruguinhas. Às vezes me dá um incômodo, mas eu não tenho mais aquela sensação de que, meu Deus, ela vai passar por ali, o pneu do carro vai estourar, vai capotar, eu vou morrer, vou deixar minha família desamparada, a família dela, os meus seguidores. Isso não é algo que não mais me deixa tão incomodado, mas ainda tenho crises casualmente. Tem dia que eu não quero gravar vídeo, tem dia que eu não quero estar nas redes sociais. Carlito, mas você precisa desconectar. E as contas, como é que a gente faz para pagar? Que foi bem o que o Rony Teres lembrou. O Felipe Neto, por exemplo, ele é milionário, ele conseguiu montar um império, ele pode ficar 10 dias, 20 dias, 30 dias sem gravar, porque ele tem outras fontes de receita. Nós não. Nós temos de continuar produzindo esse conteúdo, enfrentando tudo isso que eu citei para vocês aqui. O Rony Teles chegou a falar, inclusive, no vídeo dele, eu até peço a vocês que sigam lá o canal dele. Se não puderem ser membro do canal dele, colaborem de outra maneira. Se vocês puderem também ser membros do nosso canal aqui, sejam membros. Ele dizendo que ele estava gravando vídeo já com febre de 40 graus, com falta de ar, com labirintite, mas que não ia poder continuar. Imagina o que a gente passa. Se sentar aqui, por exemplo, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo para vocês aqui, que deve sair, acredito que no sábado ou no domingo, é exatamente 12h45 do dia da sexta-feira. Esse aqui é o meu quarto vídeo do dia. Ou seja, eu acordei 7h30 da manhã, fiz os roteiros dos vídeos todos, 7h30 da manhã. Comecei a gravar ia dar 9 da manhã
e ainda estou no quarto até esse horário, especificamente 12h45, gravando conteúdo para vocês há mais de 4 horas aqui, trancado. Não é que eu tô gravando direto a câmera ligada, não. É grava o conteúdo, aí lê, faz uma revisão, vê se o conteúdo tá certo, se tá faltando alguma coisa, volta, estuda, pega o referencial, cita. Então valorizem, gente, o trabalho. Quando eu cito aqui para vocês algumas pessoas que eu fico muito magoado, que eu sei qual que é o objetivo e que eu vejo muita gente na audiência ali porque tá sendo enganada, isso me incomoda porque eu poderia fazer a mesma coisa, mas eu não vou fazer. Um cara que eu respeito muito é o Rony, por quê? Porque o Rony Teles sempre conversou comigo sobre como é que ele abordaria os conteúdos dele, por que ele abordaria do jeito que ele abordaria e qual o intuito dele no trabalho dele. Pra mim, ele tem toda a credibilidade comigo porque foi honesto desde sempre de como ele abordaria os conteúdos, o que ele faria dos conteúdos e tem tido uma audiência muito boa, fazendo um trabalho muito bem feito. Mas tem gente aí que não, tá fazendo um trabalho de forma descarada, mentirosa, que quer falar basicamente o que vocês querem ouvir, mesmo sabendo que é mentira, que não é próximo de PT, que não é próximo de Lula, que nem gosta tanto assim da esquerda, mas que virou um caminho para ganhar dinheiro, assim como aconteceu com o Bolsonaro em 2017 e 2018, e tá fazendo essa escala aqui. E isso incomoda a gente também. Quando eu vou, por exemplo, na minha psicóloga conversar, que é toda segunda-feira, 18 horas, 17 horas, perdão, era 18, mudou para 17, eu sempre falo com ela sobre uma pessoa específica aqui que é da esquerda e que me incomoda muito. E que eu não vejo a hora de a máscara dessa pessoa cair. Porque eu tô cansado de ver informação mentirosa, falsa, basicamente por oportunismo. Então não é fácil tá aqui todo dia produzindo conteúdo, tá aqui às vezes deixar de estar com a família no domingo para poder gravar, deixar de estar com uma pessoa próxima no sábado para gravar, deixar de ir numa praia, enfim, deixar de ter uma vida social para poder estar produzindo esse conteúdo. Nosso trabalho aqui é quase que um trabalho de plantão. Aí muita gente fala assim, Carlito, você tá perdendo o time da informação. Poxa, eu preciso viver a minha vida às vezes também fora disso aqui, até para minha saúde mental. Eu passei um período, pouca gente sabe do que eu vou dizer aqui agora, é um segredo, né, que tá vindo à tona agora. Passei 2 meses sem assistir jornal praticamente. 2 meses. Eu via um ou outro fragmento para poder fazer os meus vídeos e ler as matérias ali. Mas eu passei 2 meses sem ler, sem assistir, perdão, o jornal. Porque eu tava ficando doente, mentalmente falando. Porque ligava na Globo, desgraça sobre o Bolsonaro. Ligava na CNN, desgraça sobre o Bolsonaro. Ligava na Globo News, desgraça sobre o Bolsonaro. Quando meu pai tava aqui, inclusive, era 24 horas. Globo News, CNN, Globo News, CNN. E foi ali que eu percebi que eu precisava dar um time nisso, assim, de... Não tô aqui gravando, beleza, tô falando com vocês. Mas agora eu tô fora daqui, eu preciso ter uma vida também normal, preciso cuidar da mente, preciso me desapegar um pouco desse negócio de política o tempo todo. Tanto que uma coisa que me incomoda muito é que eu vou às vezes pra alguns encontros entre amigos e a gente vai pra lá pra conversar de coisas da vida e roda e vira, vem a situação política. Até minha esposa recentemente reclamou, poxa, vamos parar de ir pra tal lugar, porque toda vez que a gente vai pra lá, alguém sempre puxa algum assunto de política e a gente vai pra lá pra descontrair e tal. Eu entendo que essas pessoas querem saber, porque eu sou cientista político e tem muita coisa que elas querem saber por curiosidade mesmo, mas é algo que eu também entendo da minha esposa que realmente incomoda. Então, gente, se vocês puderem colaborar com o meu trabalho, com o trabalho das pessoas que vocês acreditam, colaborem. Isso vai ser importante para nossa saúde mental. Sabe como é que seria interessantíssimo o meu trabalho aqui? Produzir um vídeo por dia. Gravar um vídeo por dia, eu conseguiria gravar um vídeo por dia com tranquilidade, com uma qualidade de altíssimo nível, entregando tudo aquilo que eu sempre gostei de entregar para vocês. Mas infelizmente, o YouTube quer praticamente que a gente fica aqui como se fosse um trabalho escravo. Então vídeos que eu soltaria, sei lá, em 10 dias, um vídeo a cada dia, eu tenho de soltar os 3 vídeos no mesmo dia, porque a demanda também dos seguidores, Carlito, fale sobre isso, Carlito, fala sobre aquilo, Carlito, fala sobre não sei o quê. Por exemplo, eu tô lendo uma PEC aí que é relacionada aos bombeiros civis, que um seguidor próximo do João Gordo entrou em contato comigo para fazer um vídeo que deve sair nesse final de semana, ou vai sair agora no sábado mesmo, vai sair no domingo, eu não sei. Vai sair nesse final de semana. Então eu poderia estar o quê fazendo nesse final de semana? Na praia, fazendo um churrasco com algum amigo, algum parente. Mas não, vou estar aqui estudando, gravando e mandando conteúdo para vocês. Então se vocês puderem colaborar, colaborem. É para nossa saúde mental também. Ninguém é obrigado, claro, a colaborar com nada. Ninguém é obrigado. Mas se vocês puderem colaborar, colaborem. Porque a gente tem um momento que tá cansado. Tem dias que eu converso muito com a Ana Paula, tem dias que eu queria viajar. Esses dias eu até falei com ela, eu falei, poxa, Ana Paula, eu queria ir pra Maceió.
ou pra Salvador, ficar sei lá, uns 6 dias, 7 dias lá desconectado. Mas aí o que é que eu faço? O meu trabalho, que é o canal. Como é que fica? E a monetização? E as contas? Quem tem muitos seguidores pode se dar esse luxo. Tem um canal, por exemplo, de esquerda, que eu participei recentemente de uma reunião no YouTube. Ele é o canal que mais tem membros no Brasil. No clube de membros, ele é o top 1 no Brasil. O próprio Ronitelli já até citou ele no vídeo dele. Eu também já citei aqui no canal, mas não vou citar hoje o nome dele de novo, não. Então, é o número 1 no Brasil. Número 1 em membros. Então, esse canal pode ficar um dia ou dois sem ter conteúdo no ar, porque vai ter ali pelo menos a remuneração. Para quem não sabe como é que funciona o clube de membros, só para vocês entenderem, é o seguinte. A gente tem aqui uns benefícios que são para membros, aqui no YouTube, no Apoia-se e no meu caso também na Pingback, já que é a plataforma que desconta menos, desconta 5% do valor que você colabora com a gente. E o que é que esse clube de membros faz? Esse clube de membros, com a remuneração, eles dão pra gente, entre aspas, uma segurança de quanto a gente vai ter de monetização pelo menos naquele mês. Vou te dar um exemplo. Hoje eu devo ter ali uns 300 membros, 200 e poucos membros no meu canal aqui no YouTube. Se eu tivesse, sei lá, 1.000 membros a R$ 7,99, o YouTube fica com 30%, eu teria ali uma remuneração de mais ou menos uns R$ 4.000. 4 a 5 mil reais. Isso daria para pagar tranquilamente os meninos que me ajudam na edição, água, luz, internet. E o restante da monetização do YouTube seria para eu pagar a prestação da minha casa, do meu carro, curso. Eu tô fazendo curso de jornalismo, não revelei para ninguém, tô revelando aqui agora também. Tô fazendo curso de jornalismo, eu e Ana Paula. Começamos alguns dias atrás, para melhorar sempre a qualidade do conteúdo. Não é porque vocês doam pra gente dinheiro, se tornam membro, que a gente vai queimar tudo, não. A gente precisa, no meu caso especificamente, no de Ana Paula que tá comigo convivendo diariamente, se profissionalizar cada vez mais, para trazer mais credibilidade, para trazer mais seriedade. Nesse momento, por exemplo, eu tô sendo indicado para um programa de relevância no nosso país. Torçam aí, se tudo der certo, eu vou estar lá muito em breve. Não posso trazer muitos detalhes porque não tá nada certo ainda, é uma possibilidade. Mas só pra vocês entenderem, a gente precisa ter esse momento também de paz, de descanso. Todo mundo merece uma folga, a gente não tem esse direito. Então cuidem da mente de vocês. Rony Teles, meu amigo, melhoras pra vocês. Felipe Neto e outros que estão passando por problemas psicológicos. Não acho que é brincadeira, porque não é. Não é. Em mais de uma oportunidade eu vou dormir com vontade de chorar. Aí você pergunta pra mim, cara, você tá com vontade de chorar por quê? Não sei. Só tô com vontade de chorar. Em muitas oportunidades eu acordo com vontade de sair e depois desisto. Cara, você não quer ir por quê? Não sei, tô me sentindo desconfortável na rua, quero ficar dentro de casa. É mais ou menos como aconteceu com o Felipe Neto. No meu lugar aqui, no meu cantinho. Uma sensação ruim, às vezes, quando a gente sai. Então, se vocês puderem colaborar, colaborem. Tá bom? Desculpa o tamanho do vídeo longo aqui, mas eu precisava fazer esse desabafo com vocês. Bom fim de semana, bom descanso. Se inscrevam no canal, se tornem membro se puder, deixa like. E como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.